Sejam bem-vindos à nossa aula de Panorama Bíblico. Hoje nós vamos continuar as cartas do apóstolo Paulo, né? As primeiras cartas são do apóstolo Paulo. Na aula passada a gente falou de Romanos, 1º, 2º Coríntios e Gálatas. Foram 4 cartas na semana passada. Hoje nós vamos tentar, são cartas menores, nós vamos tentar alcançar um maior número de cartas. E oramos a Deus para que Deus nos ajude e nos dê entendimento e discernimento da sua palavra. Em nome de Jesus. Paulo escreveu depois de Gálatas, né, na ordem da Bíblia, que na verdade as cartas não estão dispostas em ordem cronológica na Bíblia, mas a próxima carta nossa é a carta aos Efésios. Paulo se identifica como o autor, né, da carta, e a carta de Efésios ela tem o intuito de resumir os ensinos de Paulo sobre o Evangelho. Então, ao que tudo indica, era uma igreja mais madura que Corinto, por exemplo. E o interessante dessa carta é que Efésios não lida com nenhum erro ou heresia em particular. Então, ele trata só de instruções, né, para aperfeiçoamento dos santos. E ele vai falar de temas principais como eleição, né? Ele começa a carta falando sobre a eleição desde antes da criação do mundo. Ele vai falar sobre nova humanidade, sobre a unidade do corpo de Cristo, no capítulo 4, e com o viver para Deus, né? Sobre viver para Deus, no capítulo 5. E no final, ele vai falar sobre a vida em comunidade e a vida no lar. Então, uma carta muito rica, muito bacana. E ele começa falando no capítulo 1 que Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. Então aqui a gente entra já no primeiro ponto, que já é um ponto polêmico, né, na teologia cristã, que é a questão da eleição. Então, como que eu entendo esse texto, né? Alguns tentam negar a eleição, mas acho que isso é complicado negar, porque a Bíblia ela é muito clara, inclusive nesses termos, né? Paulo fala muito sobre isso em Romanos, em Efésios, e só que a interpretação molinista ou arminiana da eleição é que a eleição ela aconteceu de fato, porém ela não foi a única divergência entre os calvinistas e os arminianos, por exemplo, é que os calvinistas sustentam que a eleição foi feita de forma incondicional, ou seja, Deus elegeu todos que ele quis por sua livre e espontânea vontade, né, de forma me fugiu o termo, mas de forma aleatória, de forma sem levar em consideração nada a não ser a sua vontade. E os arminianos ou molinistas acreditam que a eleição, existe uma pequena variação entre os arminianos e os molinistas, mas acreditam que a eleição ela tem uma base na liberdade humana, ela é feita em harmonia com a liberdade humana. Deus ele prevê as coisas de antemão e a eleição dele é em perfeita harmonia com a capacidade humana de rejeitar a graça ou receber a graça. Então não há incompatibilidade, segundo essas duas visões, entre a eleição e a liberdade humana. O que eles discordam é na questão da eleição incondicional, né? Diferente da eleição condicional arminiana. E Paulo vai continuar falando sobre a nossa redenção, né? Que a gente estava mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. E aí no capítulo 2 ele fala sobre a unidade, né? Que a gente não é salvo por meio das obras, mas por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus, né? Efésios 2:8, texto clássico também, muito usado pelos calvinistas,
mostrando a salvação pela graça, que também nós cremos como arminianos, né? Ou molinistas. Eu ainda não consigo saber uma diferença exata entre arminianismo e molinismo, mas ao que me parece, os molinistas eles tentam explicar de forma mais filosófica e algumas questões a mais do que os arminianos. Mas, em contraponto com o calvinismo, os dois estão no mesmo lado, né? Eles acreditam na liberdade humana. Então nós não somos salvos pela graça e por meio da fé. E essa forma de salvação, esse meio de ser salvo pela graça e por meio da fé, não vem de nós. Isso é dom de Deus. E não por nenhuma obra, para que ninguém se glorie. Então nós acreditamos que a salvação pela graça, pelo meio da fé, é um dom de Deus. Deus escolheu fazer isso por sua vontade. Então nós não trabalhamos em nada pela salvação. O fato de nós recebermos a salvação, como João fala, né, a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o direito de serem filhos de Deus, né, João 1,12. O fato de receber um presente não significa que a gente está trabalhando por ele. Ainda assim é um dom totalmente de graça, né? Receber ou rejeitar não é obras para a Escritura, né? Porque ela trata tanto essa questão do receber, de rejeitar, e fala ao mesmo tempo que não é por obras. Então, biblicamente, receber a Cristo, receber a graça, não é uma obra, não é considerado uma obra. E aí ele continua no capítulo 2, falando da nossa nova humanidade, que nós somos reconciliados com Deus. No capítulo 3, ele começa a falar do apóstolo dos gentios, que ele foi chamado para pregar aos gentios. No verso 4, é um texto muito usado para falar de igreja, né? Ele vai falando sobre para a gente andar de maneira digna da vocação que nós recebemos, para a gente suportar uns aos outros, que existe uma só fé, um só batismo, e que a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida. Então, cada um tem que andar de acordo com a sua vocação, com os dons que Deus lhe deu, para edificar o corpo, né? Deus chamou uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? São 5 ministérios, com o fim de preparar os santos. Então, a finalidade dos dons que nós recebemos para trabalhar é aprimorar o outro. Então, a gente pode, aqui é um contexto eclesiástico, obviamente, mas a gente consegue transferir isso muito claramente para um contexto fora da igreja também. Deus não chama só pessoas para trabalharem dentro da igreja. Deus chama pessoas para trabalhar em várias áreas, para plantar, para colher, para cuidar da saúde, para proteger a população, enfim, para salvar pessoas, né, o bombeiro. Então ele capacita pessoas diferentes, com dons diferentes, e tudo isso é feito para aperfeiçoar o mundo, para que o mundo seja mais harmônico. E isso tudo é um testemunho de que Deus é Deus, né? Isso tudo embeleza o mundo, isso tudo torna o mundo mais agradável de se viver. Então, tudo coopera, né, para a glória de Deus. Então, tudo tem que ser feito para a glória de Deus. E aí, no capítulo 5, ele começa a falar do viver para Deus, que a gente tem que abandonar a ganância, a idolatria, abandonar a cobiça e viver para Deus, né? E aí do verso 15 até o verso 21, ele começa a falar da forma como a gente vive, né? Dos cuidados que a gente tem que ter para viver em comunidade. E aí no verso 22 ele começa a entrar na parte dos deveres conjugais. A mulher se submetendo ao marido, e ele faz sempre a analogia de Cristo com a igreja, né? A mulher, o casamento existe para representar Deus na terra. Isso é muito interessante. Então, o casamento é feito para encenar Deus, as relações da Trindade, né? A perfeita harmonia entre a Trindade na terra, como testemunho, né? Tudo é para a glória de Deus, inclusive o casamento. Quem dirá o casamento é algo tão importante? Então, as mulheres se sujeitam aos seus maridos, como a igreja está sujeita a Cristo, né? Ele faz essa analogia. E o marido, não tão difícil, não menos difícil do que a tarefa da mulher, porque se submeter a alguém, muitas vezes que
não merece é uma tarefa de amor muito difícil. Às vezes a gente reconhece, nós homens que somos casados, às vezes a gente reconhece que nós passamos do limite, a gente abusa da autoridade, a gente é desrespeitoso, grosseiro. E muitas vezes, de fato, nós não merecemos a submissão das nossas esposas. A grande questão é o amor que Deus exige, cobra do homem para a esposa, também é na mesma forma, é um amor sacrificial que Cristo fez para a igreja. E a igreja não merecia o amor de Cristo, a igreja era impura. E às vezes também a nossa esposa, ela não está merecendo, ela está fazendo algo que desagrada a Deus e desagrada o marido, né? Então, se submeter é muito difícil e amar também é muito difícil. Então, são tarefas muito difíceis que Deus exige do homem e da mulher, né? E no capítulo 6 ele começa a entrar no papel dos filhos. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. E ele fala para os pais também: pais, não se irritem. Não irritem os seus filhos. E assim, isso eu confesso que depois que eu virei pai, eu entendi esse texto. Porque muitas vezes a gente está com raiva do nosso filho por alguma razão e a gente tende a abusar da nossa autoridade para irritá-los. Então, às vezes, ele quer fazer uma coisa que a gente deixaria numa situação normal, mas por raiva, por pirraça, a gente fala assim: não, você não vai fazer isso. Por quê? Porque a gente quer apurrinhar, a gente quer irritar. Então, é muito difícil, né? Então, seguir essas instruções são muito difíceis. O filho submeter ao pai também é algo muito difícil, porque muitas vezes, da mesma forma que o marido às vezes não merece, os pais também não estão merecendo, porque ninguém é perfeito. Mas, se cada um buscar fazer a sua parte, se o marido ama a esposa, independente de como ela está, do que ela está fazendo, se a mulher se submete, independente de como o marido está, muitas vezes isso coloca panos quentes nas brigas conjugais, né? Os filhos é a mesma coisa. Então, às vezes, o marido está sem a razão, a mulher vai e se submete em amor, em obediência a Deus, e aí aquilo ali é um tapa de luvas na cara do marido, né? Então, é muito interessante como que Deus, ele nos... como que Deus é perfeito, né? Tudo que ele exige de nós tem um propósito, por mais que a gente não entenda muito a princípio. E ele finaliza o capítulo 6 falando da armadura de Deus para a gente usar o cinto da verdade, a couraça da justiça, calçar os pés com o calçado da prontidão do evangelho e usar o escudo da fé, e o capacete da salvação e a espada do Espírito. Ele usa analogias de uma armadura de guerra para as coisas espirituais, né? Então é muito interessante a carta de Efésios. A outra carta, ela foi escrita por volta de 60, tá? Não esqueci de falar. Filipenses foi escrito por volta de 61. Também foi escrita por Paulo, à igreja de Filipos. E essa carta foi escrita enquanto ele estava na prisão de Roma, provavelmente. E o intuito da carta é agradecer aos irmãos pela oferta que o sustentou na prisão e também encorajá-los e exortá-los a serem sempre alegres na caminhada cristã. Então, olha que interessante. Paulo preso, aqui ainda não naquela masmorra onde ele vai escrever as últimas cartas, 1ª e 2ª Timóteo, por exemplo, mas preso, ele agradece pela oferta e encoraja as pessoas a serem alegres. É a carta da alegria, né? É chamada a carta da alegria. A carta de Filipenses é chamada a carta da alegria, porque ele fala: alegrai-vos, se não me engano, 7 vezes, alguma coisa assim. E aí ele começa dando ação de graças, né, falando dos seus sofrimentos, que contribuem para a expansão do Evangelho, porque ele estava tendo a oportunidade de falar, inclusive, para os carcereiros, para as pessoas que estavam presas. Então ele fala, não sei se nessa carta, mas em outro momento, que ele pode estar preso, mas o Evangelho não está. E aqui em Filipenses 2:8, 2:20, né, na verdade, 2:20, 21, ele diz um dos trechos mais bonitos da Bíblia.
porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Então, um ser humano nessa face da Terra conseguiu entender que aquilo que Jesus diz, né? Quem quiser seguir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la. Mas quem ganhar, perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Então Paulo entendeu que viver aqui é Cristo. Não faz sentido viver sem Cristo. Não faz sentido nenhum. E morrer é lucro. Se viver é Cristo, morrer é lucro. Porque aí nós vamos herdar a vida eterna. Então essa vida é tão passageira, tão sem graça, sem Cristo, que às vezes Paulo chega a falar, olha, eu não sei o que escolher. Né? Na continuação desse texto, estou pressionado. Eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Então ele estava com esse dilema de querer a morte e querer viver. Porque ele via coisas boas na vida também, porque só quem não a gente não suicida porque pesa na balança e vê que existem mais coisas positivas na vida. Por mais que a vida seja muito sofrida, existem mais coisas positivas. Mas quando a gente pesa as coisas boas de estar com Cristo, é muito mais pesado. Mas ele deve ter pensado, poxa, eu vou morrer de qualquer jeito. Eu já estou velho, faltam alguns anos apenas, então é melhor eu ficar mais um pouquinho e abençoar o reino de Deus, abençoar vocês, filipenses, do que daqui a pouco eu vou estar com Cristo mesmo, então eu vou suportar um pouco mais. Então, se você, em algum momento da sua vida, nunca desejou, pelo menos por um instante, a morte, tem algum problema na sua espiritualidade. Eu acho que é difícil um cristão genuíno que entendeu a grandeza, o tamanho do Evangelho, o tamanho das coisas vindouras, né? Aquilo que Paulo fala em 1 Coríntios 2,9, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram e que nem penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, são coisas inefáveis, são coisas indizíveis, são maravilhosas demais. Quando a gente fecha o olho aqui nessa terra, em Cristo, óbvio, né? Que quem não morre em Cristo vai viver longe de Cristo, o resto da eternidade, longe de Deus. Deus é a luz, vai viver em trevas. É bom demais para ser verdade, né? Tem até essa expressão. E se a gente em nenhum momento desejou a morte, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu não estou dizendo que é um desejo suicida, não estou dizendo que se alguém morrer a gente vai só sorrir, porque tem a saudade também, não é isso. A questão é, se você não passou por esse dilema de Paulo, em algum momento você fala, nossa, eu preferiria agora ter partido. Se em nenhum momento isso nunca aconteceu na sua caminhada cristã, mesmo, ainda mais se for muitos anos de caminhada, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Cuidado. E aí no capítulo 2 ele fala sobre a humildade de considerar os outros superiores a si mesmo, né? E ele lembra de Cristo, que ele se esvaziou a si mesmo, vindo em forma de servo, tornando semelhante aos homens, né? Mostrando a humildade de Jesus. Fala também de ter uma fé ativa, de pôr em ação a salvação de vocês com temor e tremor. Então, não adianta falar que é salvo se a gente não tem boas obras. Tiago fala isso também, né? É até interessante. Vou até colocar essa referência aqui. Ó. Isso aqui é o mesmo que Tiago. Tiago fala que a fé sem obras é morta. Ou seja, por mais que a gente não seja salvo pelas obras, é o contrário. Quando a gente é salvo, nós necessariamente temos boas obras. É impossível uma pessoa que é salva, que recebeu um presente de graça, não fazer boas ações para outras pessoas, para mostrar gratidão a Deus por isso. É impossível. E ele no capítulo 3 começa a falar sobre alegria mais uma vez. Aí, ó, aqui já tem a 10ª vez
Eu fui anotando na minha Bíblia aqui quantas vezes ele foi falando alegre. 14 vezes, gente, ele falou alegrar, sobre alegria, né? Então, no capítulo 3 ele fala também sobre alegria. E ele fala da futilidade da vida, né? Ele acabou de falar da morte e ele complementa, e faz todo sentido. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então, Paulo está falando o seguinte: perto, as coisas aqui são muito boas. Viver é muito bom, fazer faculdade, casar, ensinar, ir para a igreja, viajar, ter filhos. Isso é muito bom. As coisas da terra são muito boas, porque foram criadas por Deus. A questão é, quando a gente olha tudo isso e olha para Cristo, a gente vê que isso tudo é pouco. Por mais legal que seja, tudo isso é pouco. É muito melhor estar com Cristo. E ele fala que considera tudo isso como esterco, como, usando uma palavra mais forte, como bosta. Então, para ele, isso tudo é bosta. Isso tudo é esterco, perto do conhecimento de Cristo. Então, assim, Cristo é grande demais e isso tem que mexer com a nossa vida aqui na Terra. A gente vê muitos cristãos maravilhados com a vida, iludidos com a vida, achando que a vida é tudo isso aqui, querendo desfrutar de riquezas aqui nessa terra. Foi exatamente por isso que Jesus falou: olha, não acumulem tesouro nessa terra, porque aqui ladrão rouba, aqui o tempo que você vai gastar para tentar acumular tesouro, isso vai desgastar a sua vida. Você pode chegar no final da sua vida com uma mansão, com muito dinheiro, e aí você olha para trás e fala: o que eu fiz na minha vida? Desperdicei ela com isso. Isso tudo é esterco, né? Isso tudo é esterco. Se Deus pode nos confiar recursos, maravilha, que eles sejam usados para suprir a nossa necessidade e o excedente, aquilo que é desnecessário, a gente consiga canalizar para pessoas que necessitam mais, assim como a forma de gelo. Então, como o próprio Paulo falou, né? A nossa abundância hoje pode suprir a falta de alguém e amanhã pode ser o contrário. E aí todo mundo vai ter equidade, né? 1 Coríntios 8. Então, tudo isso aqui nessa terra são esterco. Né? Isaías 65 diz que no reino vindouro nós vamos esbanjar o fruto do nosso trabalho. Ele usa essa palavra. Achei muito interessante. Estudei isso esses dias. Isaías 65. O termo aqui, ó. É esbanjar. Criei novos céus e nova terra. Não labutarão inutilmente. Aqui, ó. Verso 22. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para outros comerem, pois o meu povo terá vida longa como as árvores, e os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Então ele está falando do reino vindouro, da nova Jerusalém, né, os novos céus e novas terras. Lá nós poderemos esbanjar. Por quê? Porque não haverá fome e haverá recursos ilimitados. Agora a gente vive num mundo caído, onde os recursos são limitados. Existe seca, existe fome, existe miséria, existe abuso. Então aqui nós temos que ser comedidos, aqui nós temos que ser equilibrados, não acumular tesouro na terra. Aqui nós temos que andar com uma vida boa, com uma vida não de escassez também, mas com equilíbrio, com simplicidade. Porque é possível viver uma vida simples mesmo sem escassez, né? É possível a gente ter um meio de transporte, mas que atenda uma necessidade, não que esbanja luxo,
né, são coisas desnecessárias. Então existe um limite para a vida aqui. Por quê? Tudo isso é esterco, né, como Paulo fala. Ele fala sobre prosseguir para o alvo até o final do capítulo 3, que o nosso alvo é Cristo, né? Pensar nas coisas do alto. No capítulo 4 ele vai falar sobre que eles são a alegria de Paulo. Por quê? Porque eles supriram a necessidade de Paulo, né? Por isso ele se alegrava neles. E ele vai falar que a paz de Deus excede todo o entendimento no final do capítulo 4. Por quê? Porque a paz de Deus ela nos dá paz apesar das situações, né? Por isso que excede o entendimento. E ele vai falar também que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele sabe estar alimentado e sabe estar com fome. Por isso que ele fala, aqui é o texto famoso, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é nesse sentido. Ele sabe estar suprido e sabe também passar fome. E ele está contente em todas as situações. Por quê? Porque tudo isso aqui é passageiro. Tudo isso aqui é passageiro, né? A próxima carta, a sétima carta, é a carta de Colossenses, escrita para a igreja de Colosso. Ela é uma carta escrita também por volta de 60 depois de Cristo. Provavelmente o pessoal de Colosso, né, se deixou levar por ensinos judaicos sobre dieta, adoração de anjos e festas de lua nova, porque esses vão ser os temas que vão aparecer na carta, né? Paulo escreve essa carta para alertá-los sobre os perigos desses ensinos judaicos legalistas. Então ele vai começar sempre dando ação de graças, agradecendo, como ele começa todas as cartas, e também como ele começa todas as cartas falando que ele é escravo de Jesus, né? Eu, Paulo, servo de Cristo, pela vontade de Deus. Né? Aqui até que ele não fala, mas em todas as cartas, mais 90% delas, ele começa assim: eu, servo de Cristo. Paulo, servo de Cristo. E servo ali é escravo, é doulos. Então ele começa mostrando a supremacia de Cristo. Mais uma vez, Paulo tentando mostrar para os seus ouvintes como Cristo é grande, é supremo. E falando do ministério da reconciliação, né? E começa a falar da grandeza de Cristo, né? De como Cristo é grande, que tudo foi feito por Ele, para Ele, né? Ele vai falar isso no capítulo 1, verso 16. Tudo foi criado por Ele e para Ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça, o primogênito, ele tem a supremacia e nele habita toda a plenitude. E por meio de Jesus reconciliou consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue. Ele começa a mostrar a grandeza de Cristo, né? Ele continua também falando que Deus nos deu esse ministério da reconciliação. No capítulo 2, ele começa a criticar exatamente essa questão do legalismo, né? Vocês que receberam a Cristo, continuem a viver nele, enraizados nele. Cuidado com essas filosofias vãs. Por quê? Porque isso desvia da verdade, do propósito da fé, né? E ele vai falar, olha, tem gente falando aí, não manuseie isso, não prove isso, não toque. Todas essas coisas são destinadas a perecer pelo uso, né? No final do capítulo 2. Porque se baseiam em ensinos humanos, mas não tem valor para refrear os impulsos da carne. Então isso é muito interessante. A regra boa, né? No caso, a regra que vem de Deus, não regras inventadas por homens. A regra que vem de Deus, por exemplo, não matar, ela tem o objetivo final não apenas de evitar com que você mate uma pessoa, mas ir lá dentro do coração, evitar as motivações para matar. Né? Jesus foi muito claro nisso quando ele falou, olha, antes estava escrito, não adultere. Agora eu te falo, se você pensar numa mulher com um olhar impuro, você já adulterou. Por quê?
Porque a gente começa na mente. O adultério, o assassinato, ele começa na mente, desejando, odiando uma pessoa. E aí você vai nutrindo aquilo, pensando na mulher ou no homem, ou vai odiando mais aquela pessoa, pensando quanto ela é ruim, até o momento que você perde os freios e mata ou adultera, né? Então a ideia é ir para dentro. E no capítulo 3 ele vai dando algumas instruções para viver santo e a mais importante dela, mantenha o pensamento nas coisas do alto. Então ocupar a nossa mente com as coisas do alto é muito importante. Por isso que não é aquela questão, pode ou não pode ouvir tal música. É o mesmo contexto aqui, de Colossenses. A questão é, primeiro, você tem que ter uma noção mínima de ter uma crítica à música. Se é uma letra que vai te prejudicar, óbvio que você não deve ouvir. Independente de qual gênero seja. Pode ter uma música não cristã que não vai te edificar. Pode ter uma música cristã também que vai conter heresias. Então você tem que ter esse discernimento. E a questão é quando você se enche com coisas que não são do alto, isso vai... Você tem o diabinho e o anjo, né? O Espírito Santo e o Satanás no seu ouvido. Você que recebeu a Cristo. Antes você só tinha o diabo. Depois que você recebe a Cristo, você passa a ouvir o Espírito Santo. E aí, quem você alimentar mais vai determinar a sua conduta. Então, se encher com as coisas do alto é muito interessante e tem a ver com isso. É você ler coisas boas, ouvir coisas boas, músicas boas, estar sempre conectado com as coisas do alto, né? Paulo, mais uma vez, vai falar sobre a função das mulheres, dos filhos, dos pais no final do capítulo. O capítulo 4 ele vai falar sobre as relações de trabalho de senhores e escravos, que naquela época ainda era vigente, né? E depois ele vai citando algumas pessoas que ele está despedindo, né? Vai falando muitos nomes que ele queria falar alguma coisa deles. Assim termina a carta de Colossenses. 1 Tessalonicenses é a próxima carta. Paulo escreveu 2 cartas para eles, né? E ele escreve essa carta enquanto ele estava na cidade de Corinto, quando ele estava em Corinto, e foi escrita por volta de 51, era um pouco mais anterior em relação às outras cartas, né? Quando ele estabelece essa igreja lá em Tessalônica, ele tem que sair às pressas por causa da oposição que se levantou contra ele na região. Então ele escreve uma carta para essa igreja que se sentia responsável com instruções gerais, como o zelo com a sexualidade do corpo, ao trabalho, à volta de Jesus e a sanidade integral do ser humano, corpo, alma e espírito, né? Esses vão ser os temas que Paulo vai trabalhar nessa carta. Como sempre, ele começa dando ação de graças, começa a falar do seu ministério lá no capítulo 2, lá em Tessalônica, e ele vai falando que deseja revê-los. No capítulo 3 ele traz boas notícias de Timóteo, e aí no capítulo 4 ele começa a falar de uma vida que agrada a Deus. Então ele começa a falar da parte sexual, que cada um tem que controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrada, não dominada pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos. E que nessa matéria ninguém prejudique o seu irmão, ele nem se aproveite dele, né? O termo aqui é 4, 5. Defraudar. É defraudar. O termo aqui é defraudar, que significa ir além, né? E nessa matéria de impureza sexual, de dominar o próprio corpo, ninguém vai além a ponto de ofender o seu irmão. Então isso tem várias aplicações, né? A forma como a gente se comporta em público, seja abraçando demais, seja dando muita conversa que às vezes não convém a pessoas de sexo oposto, por exemplo, que não são casadas, né, obviamente, ou que não têm intenção de desenvolver um relacionamento sadio para casar, enfim. Tem a ver com a questão da vestimenta,
né, você usar uma roupa que vá defraudar o seu irmão, usar uma roupa que vai expor demais o seu corpo, uma camiseta muito justa que vai marcar seus músculos, um short muito curto que vai mostrar suas coxas, enfim, tudo isso tem a ver com essa defraudação que Paulo fala, né? Não ultrapassar o limite para que o outro não seja ofendido, né? Então isso é um gesto de amor para com o outro, né? O homem para com a mulher e a mulher também. Infelizmente as mulheres são mais tentadas nessa área. Os homens, cada um tem o seu espinho na carne. E as roupas, infelizmente, pegam mais as mulheres. A moda investiu mais nas mulheres, né? Então as mulheres são mais assediadas por Satanás nessa área. Mas isso vale para todos os gêneros, né? E ele fala também sobre a preguiça no final do capítulo 4, né? Quem quiser, esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Então, em outra carta, ele vai falar, acho que é em 2 Tessalonicenses, ele vai falar: aquele que não quiser trabalhar, não coma, ele vai ser mais duro, né? Provavelmente nessa primeira carta não surtiu efeito, e na segunda ele teve que ser mais duro. E no capítulo 4 também ele vai falar da vinda de Jesus, né? Que ela não se dará antes que venha a apostasia. Não, isso apostasia é na segunda carta aos Tessalonicenses. Mas ele vai falar que Jesus vai voltar como um ladrão na noite, e para que a gente se console com essas informações, né, da volta de Jesus. E ele vai falando: olha, não se entristeçam como os que não têm esperança. Então, as pessoas que não têm esperança no pós-morte, elas sofriam. Por quê? Não sabiam o que viria depois da morte, né? Então ele vai falando: olha, nós temos noção do que é. Nós sabemos que vamos morrer e vamos nos encontrar com Cristo, e todos aqueles que receberam a Cristo também. Então a gente não precisa se desesperar, né? E no capítulo 5 ele finaliza a carta falando sobre que Deus os santifique inteiramente, que todo espírito, alma e corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Então aqui ele vai falar de saúde integral, é o texto base da nossa palestra de saúde integral, né? Paulo falando sobre santificar inteiramente. Então muita gente acha que santificar é só cuidar da área espiritual, é só ler a Bíblia, é só ir na igreja, mas santificação tem a ver com a separação de todo o nosso ser, né? Santo significa separado, a palavra significa separado. Ou seja, nós temos que ser separados desse mundo pecaminoso. Então, não só o nosso espírito tem que se separar, a gente moralmente, mas o nosso corpo também. As pessoas sedentárias que não cuidam do corpo, usam drogas, fumam, bebam em excesso, têm práticas de relações sexuais ilícitas. Então a gente tem que santificar o nosso corpo também, cuidar da saúde, ter uma alimentação saudável, fazer exercício físico, não nos embriagar com bebida, não fumar, enfim, ter relações sexuais dentro do casamento, que é o lugar seguro para isso. Por quê? Porque a gente corre o risco de engravidar uma namorada, uma namorada, corre o risco de pegar uma doença sexualmente transmissível. Então o nosso corpo tem que ser encontrado íntegro na vinda de Jesus. O nosso corpo também tem que ser santificado. E a nossa alma também, né? Ele usa essas 3 palavras: pneuma, alma, psique. Pneuma, espírito, psique, alma, e soma, corpo. Então, nós temos que santificar também a nossa psique. Se a gente está com algum problema emocional, procurar um psicólogo, procurar ter bons pensamentos. E como ele falou, manter os pensamentos nas coisas do alto é uma saída exatamente para ter uma saúde mental melhor. Então, ter boas relações, confessar pecados. Muita gente adoece porque não confessa os seus pecados, fica guardando para si. Então, o salmista disse, né? Enquanto guardei os meus pecados, os meus ossos secaram. Isso fala dessa angústia, dessa ansiedade, dessa luta em querer
preservar os pecados, né? Não abrir isso. É isso que Satanás quer. Então, ele termina a carta falando isso. E na segunda carta aos Tessalonicenses, ele também é o autor, e o povo estava obcecado pela volta de Jesus, surgiram dúvidas sobre o tema. Então ele escreve outra carta para esclarecer mais sobre a volta de Jesus, que ele já tinha falado, e novamente exortar os Tessalonicenses a trabalharem. Então ele fala sobre o anticristo no capítulo 2, ele já começa o capítulo 2 falando sobre o anticristo, que Jesus não voltaria antes da apostasia, que é o abandono da fé. Então ele vai explicando mais detalhes, é uma carta pequena, sobre a volta de Jesus. E no capítulo 3, ele fala contra a ociosidade. Então o povo lá era curioso e preguiçoso. Então ele fala sobre a volta de Jesus e fala o seguinte: irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós lhes ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Aí é aqui que ele fala, olha, se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Então, além dessa questão da preguiça, isso pode fazer diferença em como a gente enxerga e aplica a nossa visão social também. Então, a finalidade do Evangelho é santificar o homem como um todo, né? Como a gente viu na primeira carta: corpo, alma e espírito. Então, ajudar as pessoas que estão necessitadas é sempre bom, mas a gente não pode e não deve fazer com que isso premie a preguiça. A ajuda, todo mundo precisa de uma ajuda inicial. Eu acho que ninguém merece morrer de fome, por exemplo, mas a gente tem que trabalhar para tentar ressocializar aquela pessoa e não fazer com que ela se torne dependente de ajuda, né? Ela tem que tentar caminhar com as próprias pernas. E isso é dar dignidade para ela, né? Então, é uma aplicação que a gente pode fazer com esse texto. Aí, Paulo vai escrever as suas últimas cartas, né? 1 a Timóteo, 2 a Timóteo. Aqui, ele escreve por volta do ano 60 e poucos. Ele já está quase sendo martirizado, né? Então é uma carta mais tardia, ele está mais maduro na fé. E é um manual de liderança para a igreja, né? Timóteo era um jovem discípulo de Paulo, filho na fé dele, né? Ele fala isso. E ele escreve dando orientações sobre como combater as falsas doutrinas, como deve ser o culto e como escolher os líderes da igreja, né? Basicamente é uma liderança. E no final ele vai falar também sobre a avareza, né? Então no capítulo 1 ele fala sobre falsas doutrinas, os falsos mestres. No capítulo 2 ele vai falar sobre a adoração, como deve ser o culto, né? Que tem que ter discrição, decência, ordem no culto. Depois ele vai falar sobre os bispos e diáconos, quais são as funções, as características que um bom bispo, um bom diácono deve ter. Ele vai falar do presbítero e do diácono. Ele tem que ser marido de uma só mulher, ele tem que ser irrepreensível, moderado, sensato, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, não apegado ao vinho, não apegado ao dinheiro, governar bem a própria família. Então, porque se ele não tiver a casa dele arrumada, como é que ele vai cuidar da igreja, né? E no capítulo 4 ele traz mais algumas instruções para Timóteo, principalmente agora sobre o fim dos tempos, né? Que vão surgir falsos mestres, enganadores, proibindo coisas que Deus não proibiu, para Timóteo tomar cuidado com esses falsos profetas, né? E no capítulo 5 ele vai falar das viúvas, das escravas, de como a igreja tem que fazer para cuidar delas. Se a viúva tem uma família, os familiares têm que cuidar dela, e não sobrecarregar a igreja.
E no capítulo 6 ele vai falar o famoso texto do amor ao dinheiro, né? Então ele vai falar que existiam falsas doutrinas, né? Falsos mestres que têm a mente corrompida e que são gananciosos, que pensam que a piedade é fonte de lucro. E aí no verso 6, 1 Timóteo 6,6, ele começa falando, olha, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Então ele começa a falar de contentamento. É aquilo que eu falei da moderação. Nós podemos até administrar muito dinheiro, mas ao usufruir tem que ser com moderação. E o excedente tem que ser usado para a glória de Deus. Não necessariamente para doar tudo, né? Pode ser doando, mas pode ser reinvestindo esse para o benefício de outras pessoas. Então, criando escolas, criando formas de trabalho, enfim, pode ser doando. A questão é, o usufruto do cristão ele é com moderação, é com contentamento. Por quê? Aí ele fala no verso 7, porque nada trouxemos para este mundo e não vamos levar nada. Né? O caixão não tem gaveta, né? A gente não pode levar nada. Por isso, ele traz um limite quantitativo. Tendo o que comer e se vestir, estejamos satisfeitos. Então ele começa a falar, olha, se você tem o necessário para a vida, é claro que aqui não é uma lista exaustiva, mas ele fala o seguinte, se a gente tem o que é necessário para viver bem, como ele fala no verso 17, né? Para ter uma vida de satisfação, maravilha. Vamos usar o excedente para ajudar quem está mais necessitado, né? Essa é a ideia. E ele fala no verso 9, olha, os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas, em desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Gente, o que Paulo está falando é muito sério. Os cristãos hoje não levam isso a sério. Paulo está falando que os que querem ficar ricos caem. Então, querer ficar rico leva uma pessoa a cair em tentação. Não é uma possibilidade, é cair. Os que querem caem em tentação. Por quê? Lembra de Jesus? Se você desejou a mulher no coração, você já caiu, já adulterou. A mesma forma, se você quer ficar rico, você já caiu em tentação. Porque o próximo passo é você fazer as coisas para que isso aconteça. Agora, se alguém não quer ficar rico, Deus pode dar para ele milhões, bilhões de dinheiro. Porque se ele não quer, ele vai viver com o necessário para ter uma vida digna, uma vida de qualidade, e o restante ele vai reinvestir no reino de Deus. Ele vai depositar na conta do céu, né? E não usar nessa conta aqui da terra. E aí ele explica por quê. Por que quem quer ficar rico cai em tentação? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ou seja, muita gente tenta se esquivar nesse texto falando o seguinte, Paulo está criticando quem ama o dinheiro e não quem é rico. O raciocínio é o contrário. Ele fala que quem quer cai em tentação. E depois ele vai explicar por que isso. Por que quem quer ficar rico cai em tentação? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, se desviaram da fé e se atormentaram com muito sofrimento. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso. Porque, gente, buscar dinheiro, buscar riqueza, dá trabalho. Leva as pessoas a desviarem da fé e ficam atormentadas em sofrimento. Porque é uma ansiedade muito grande. É muito difícil. Um filósofo grego, esqueci o nome dele, o Epicuro, ele disse o seguinte, o que é necessário é fácil conseguir, difícil é o que é desnecessário. Então, viver como Jesus falou, né, gente? Jesus é muito claro. Busquem o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas que ele tinha falado, que é necessidade, comida, bebida e roupa, serão acrescentadas. Então é uma vida leve, é uma vida de plenitude, que a gente cumpre a nossa vocação, trabalha naquilo que Deus nos chamou, e ele supre as nossas necessidades. A gente não precisa ficar preocupado nem com o necessário. Jesus falou em Mateus 6. Os pagãos, 6,34. Os pagãos são os que procuram essas coisas, comida, bebida e roupa. Não são os filhos de Deus.
Então, Paulo termina 1 Timóteo falando do amor ao dinheiro. E 2 Timóteo, ele escreve essa carta quando ele estava preso no reinado de Nero. Aqui ele já estava preso. Essa foi uma das últimas cartas que ele escreveu, no ano 66, 67, depois de Cristo. E nela ele pretende encorajar Timóteo a perseverar na fé e pedir que ele visite-o urgentemente. Então, o capítulo 1 e o capítulo 2 é Paulo incentivando Timóteo, né? Como talvez ele pensou o seguinte: quais vão ser as últimas palavras que eu vou falar para Timóteo? Então, ele quis incentivar a fé de Timóteo, né? O seu filho na fé. E capítulo 3, ele fala da impiedade dos últimos dias, que os homens serão egoístas, avarentos, algo que nós temos vivido, né? O egoísmo tem aumentado cada vez mais. E depois ele termina dando algumas recomendações a Timóteo para suportar os sofrimentos, para manter a sua fé, pregar a palavra, estar preparado em tempo e fora de tempo, repreenda, corrige, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virão tempos em que não suportarão a sã doutrina. Gente, isso para mim é muito claro. Esse ensino dele que ele finaliza a carta de 1 Timóteo sobre o amor ao dinheiro, hoje as pessoas não querem ouvir isso. Por quê? Parece que eles não suportam isso, porque já foram contaminados com a doutrina desse mundo, desde da modernidade, que nós viemos conhecendo mais das tecnologias e tendo mais capacidade de produzir riqueza, o ser humano foi se acostumando a sair do necessário e a ter um padrão de vida cada vez maior. Então ele não quer ouvir isso, essa ideia de simplicidade, de moderação. Isso são palavras que as pessoas têm comichão nos ouvidos, né? Como Paulo fala, eles não suportam, né, ouvir isso. Então Paulo termina 2 Timóteo falando sobre isso, encorajando Timóteo na fé. Vamos finalizar essas duas cartas. Tito, são as duas de Paulo, as últimas de Paulo. Ele escreve a carta a Tito, que tinha ficado em Creta, quando os dois plantaram uma igreja lá. E Tito ficou como líder dessa igreja. Então Paulo escreve essa carta para ele para orientar como constituir presbíteros. Esse é um texto paralelo de 1 Timóteo 3, né? Quando a gente vai falar sobre liderança, 1 Timóteo 3 e Tito 1, a partir do verso 5, fala sobre essa liderança, né? Como enfrentar oposições e como deve ser a conduta cristã. Então aqui ele começa a falar basicamente o que ele já tinha falado em 1 Timóteo, que o líder deve ser não briguento, não orgulhoso, não apegado ao vinho, não ávido por lucro desonesto, né? A ganância. Ele tem que ser hospitaleiro, tudo que ele já falou lá em 1 Timóteo. Capítulo 2, ele vai falando como enfrentar a oposição. Mais uma vez ele fala sobre ser moderado, inclusive nessa questão de enfrentar a oposição, né? Dá outras instruções sobre como lidar com vários grupos diferentes que surgem dentro da igreja, né? No capítulo 3 ele começa a falar da conduta cristã, né? Sujeitar os governantes, para dar um bom testemunho. Então ele finaliza a carta de Tito falando dessas questões práticas com a sociedade. E a carta de Paulo a Filemon é uma carta muito pequenininha, só tem um capítulo. Na verdade, só tem versículos, né? Tem um capítulo. E Paulo ainda estava preso e enviou essa carta a Filemon como um pedido de reconciliação entre ele e o seu escravo Onésimo. Então, o motivo da carta é só esse. É Paulo falando para Filemon para ele se reconciliar com Onésimo. E essa é uma carta muito interessante quando a gente vai tratar o tema de escravidão, porque aqui começa-se a perceber a mudança de paradigma, né? Para o homem daquela época, o escravo era propriedade do seu senhor, ele era superior ao seu senhor, e Paulo aqui vai falar o seguinte, olha, eu apelo em favor do meu filho Onésimo. Então, Onésimo
era um escravo que provavelmente ouviu o evangelho de Paulo na prisão e que o gerei enquanto estava preso, olha só. Ele antes era inútil, agora ele é útil tanto para você quanto para mim, por reino de Deus. Mando de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo para que me ajudasse em seu lugar enquanto estou preso por causa do evangelho. Talvez ele tenha se separado de você por algum tempo para que você tivesse de volta para sempre. Então, não mais receba-o como escravo, mas acima de escravo como irmão amado. Ou seja, provavelmente ele devia alguma coisa. Paulo fala no capítulo verso 18 que Onésimo, se ele estiver devendo alguma coisa para Filemon, que ele coloque na conta de Paulo. Ou seja, a escravidão daquela época era uma escravidão diferente da escravidão moderna, a gente não pode confundir. As pessoas falidas, elas se vendiam como escravas, né? Era uma forma deles sobreviverem. Então, aqui Paulo, mas mesmo assim Paulo ainda traz uma mudança mais drástica. Ele fala que o escravo, ele é um irmão amado. Então, como ele fala em outras partes, né, não há escravo, nem livre, nem judeu, nem grego. Todos nós em Cristo somos filhos do mesmo Pai. Então não existe superioridade entre um e outro, né? Então a gente tem que agir com amor com todas as pessoas. Então esse é o final. Essa é a grande mensagem da carta de Filemon. Então, na semana que vem, a gente continua com as outras cartas não paulinas. Hebreus, Tiago, 1º e 2º a Pedro, 1º e 2º a João, 3º a João e Judas. E finalizamos com Apocalipse. Tá bom? Então, Deus abençoe você, que sua vida seja um reflexo de Jesus nessa terra, que a gente consiga viver tudo isso que Paulo nos orientou, inspirado pelo Espírito Santo. Fiquem com Deus. Até a próxima aula.